Separamos aí 15 times desse século. Tiramos um monte porque, gente, tem muito time nesse século que, com todo respeito, não tem muito o que ser comentado, né? O Charlotte Hornets não precisam nem chegar, né? Pelo amor de Deus. Então a gente vai fazer um tier list aqui desses 15 times, falando quais times tiveram mais sucesso nesse século e quais times foram mais fracassados nesse século. Vamos na ordem? Toronto Raptors. As opções são o melhor, a gente só pode colocar um ali no o melhor. Elite, não tem limite. Competitivo, irregular e kkkkkkkkkkkk. Tá, eu trouxe aqui só para ajudar a gente. Ajude a gente, por favor. 2 estatísticas. Ah. Eu trouxe uma lista dos times com mais aparências, Mais vezes que chegaram mais nos aparições. playoffs, aparições nos playoffs, e outra lista com o maior número de vitórias em playoffs. Boa. Só para ajudar a gente a guiar um pouco. É bom, é bom. Toronto Raptors. Então, só para trazer o Toronto Raptors, eles estão em 17º em termos de vitórias nesse século. Sim. E em termos de ir para os playoffs, eles estão em 13º. 13º. Não, já Eles têm um título. É porque assim, no início dos anos Raptors, 2000, eles eram muito fracos. Sim. Aí eles tinham o DeRozan e o Kyle Lowry, que Continuam era a dupla fracos. ali que ia, Isso. mas eles iam para playoffs e sempre... Não, depende. Tanto que o LeBron eliminava ele tanto que eles começaram a chamar a partir Toronto de de 2014, LeBronto. A partir de 2014, o Raptors começa a chegar em playoff. É por ali. Sim. Antes não chegava mesmo com o DeRozan e Kyle Lowry. Mas eles têm um título. Então, com tudo isso, eu colocaria em competitivo, que eles ganharam um título. Não sei o que você acha. Porque eles não estão nem em top 10 em aparências nos playoffs. Vamos botar no e nem top 10. competitivo. Competitivo. Eles ganharam um Pode título. botar competitivo. Acho que pode cair, mas competitivo. É porque realmente, mano, o Raptors é isso. Chegou no playoff ali, teve aquela fase, ganhou o título e acabou. O que é irregular? Irregular que Talvez não é regular. Às vezes vai bem, às vezes vai mal. é irregular eles? Não. Porque eles tiveram, desses 25 anos, É que tá, mas o título pesa muito, mano. E o título vai ser um critério que pode olha, pesar desses muito. 25 anos eles foram pro playoffs 13 vezes. Então é menos do que, basicamente Metade. 50%. Metade. Ó, Gustavo, só pra explicar, nesses 15 times tem os 11 campeões do século, Ah, é mais verdade. os 4 times das finais de conferência de hoje. Justo. Então, são os 11 campeões do século e mais os 4 que estão na final de conferência hoje. Faz Que sentido. são os 15 selecionados ali. Faz sentido. Então quem já ganhou um título e os 4 que estão Tendo aqui esse, agora. vamos botar ele no irregular, Tá. então. Pode botar no irregular. Só um minutinho que deu um problema técnico. Tá. Deu problema técnico, então Vai no irregular. Qual o próximo time? San Antonio Spurs. San Antonio Spurs. Cara, o San Antonio Spurs pra mim vai ficar em primeiro. Então, San Antonio Spurs é o time Forte que candidato. mais teve aparências nos playoffs. Nesses últimos 25 anos foi 22. Não, só não temporadas. foi, só não tá indo agora, ué. O Popovich tava 20 e poucos anos Isso é insano, né, mano? ficar 25 sem anos, playoff. 22 anos ir para os playoffs. Agora só perderam o playoffs 3 vezes. E foi esse ano. É muito sobre o que eu falo, Esses cara. O últimos Spurs tem tudo 3 pra anos, né? ser, no futuro, considerada uma franquia top 3 da NBA. Cara, isso é bizarro, mano. Porque 22 a vezes de 25. consistência desses caras, historicamente, é um time fundado no final dos anos 80 E e consegue ter essa consistência basicamente desde a sua fundação. Agora tá passando pelo seu primeiro abismo ali de talento, né, em tese. E já tá com o Ibaniama, já tá com a segunda escolha do draft esse ano, já tem um De'Aaron Fox. tem É um time pronto tem um pra Rookie of vencer the em Year. 5 anos. Stephen Castle, Rookie of the Year. Um time pronto pra ganhar E em ele 5 tem anos. um pick 2. pô. Mano, o Spurs é muito foda, mano. Tá ligado? O Spurs, em termos de vitórias, é o segundo colocado. Então, primeiro colocado Tá atrás de quem? em Do Warriors? Celtics. Celtics. Então, o primeiro colocado em termos de aparições, né? Então, nos últimos 25 anos, eles foram para os playoffs 22 anos. Aí nós temos também segundo em termos de maior número de vitórias e 4 títulos. É muita coisa, mano. É muita coisa, mano. É real, assim, isso Eu aí é acho que papo de... Eu acho que o Spurs tem que realmente ficar ali no primeiro, no elite. Vamos fazer a primeira prateleira aí, nós escolhemos Isso, depois o a gente melhor? escolhe. Mas o Spurs é um forte candidato. E só vejo um time, cara, que pode... Não, nenhum. Então, Eu vejo Um um time. time. um que- time pode bater de frente. Sim. E acho eu que tenho nós vamos minhas só- dúvidas sobre qual é o seu e qual é o meu. Não, eu acho que nós estamos pensando no mesmo. Warriors, né? Não. Não? Não. Você não tá pensando no Warriors? Não, cara. Ok.
E aí, Vamos Edir, chegar lá. voltamos? Então o Spurs no primeiro ali que a gente vai Beleza. decidir Spurs, depois. Spurs vai no Elite, aí do Elite nós vamos... É isso. Coloque o Spurs no Elite, Ou aí depois nós vamos escolher quem vai subir. OKC. Cara, o OKC é complicado porque o OKC é um time que tem... Toronto para de zoeira. Toronto é competitivo. O e- Egídio, e- que tá fazendo a porra aqui do bagulho, é torcedor do Raptors, tá? Só pra você saber. O Raptors pode descer pra irregular já, Egídio. eu tô... Pode descer, tu não vamos- vai arrumar pra cima da gente, não. Pode arrumar. OKC. O OKC é complicado, né, mano? Porque é um time que tem menos tempo do que os outros. Porque o Thunder foi pra OKC em 2008. Sim, mas, Eu não considero mas antes. eles estão... Considerando Seattle Sonics e OKC, desses últimos 25 anos, foram pro playoffs 12 vezes. Então, menos de metade. E em termos de vitórias, estão em 12 vezes. Cara, o Thunder foi 12 vezes. primeiro. Então isso aí tá considerando só o tempo de OKC, mano. Não, é Seattle e OKC. Então o Seattle nunca foi, basicamente, Não, praticamente. mas o Seattle ia. Cara, 12? O que tu tá pegando aí? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, eles foram todos. E agora 23, 24, 25. Então 13. é isso. É, por aí, mano. Então Seattle nunca foi. Seattle é fraco. O OKC... Mas o OKC, em termos de vitórias, está em 11º, com É. 67 vitórias nessa... Cara, o OKC tá ali no Elite, pra mim. O OKC, apesar de não Você ter acha? ganho... É que não ganhou o título. Eles não né? ganharam nada. Isso é foda. É que eu também... Eles pesa que eu já sei que eles vão ganhar Eles esse foram ano. pra, o quê? Uma final de Eles foram pra final Com o LeBron. contra o LeBron. Não sei, mas eles não ganharam Cara, mas é um título. time que tem muita consistência de playoff, mano. Tá sempre batendo uma final de conferência. Enfim, competitivo. É. Tá, Ele foi bota pra uma competitivo. final. Competitivo, Edith. Eu vou competitivo. Eu acho que Elite é muita coisa pra um time O que não Knicks, ganha nada. kkkk, não vou nem perder tempo com o Knicks. O Knicks é... kkkk. Mas deixa eu trazer isso aqui. Nos últimos 25 anos, o Knicks foi pros playoffs 10 vezes. O Thunder, que começou em 2008, foi 13. E o 2 ou 13 que você falou aí. E em número de vitórias, eles estão em 22º. Cara, literalmente, o Sacramento Kings tem mais vitórias. Para de me torturar, cara. Eu vou só falar alguns nomes aqui, só para demonstrar a grandeza desse time. O Sacramento Kings, o Blazers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Chicago Bulls, LA Clippers, Você quer me expulsar desse 76ers, programa, né? Phoenix Suns. Todos esses times têm mais vitórias no playoffs nesse século. O Knicks está em 22º. Por isso que quando eu falo que esse time é um nanico, vocês choram, vocês são rebeldes. Eu amo que o Femedeiros está aqui dentro desse quadro e não está aqui com a gente, literalmente assim na arte. Mas é isso. Terminou sua Knicks. palhaçada? Terminei. Obrigado. KKKKKK. Timberwolves, mesma coisa, kkkkkkkk. Timberwolves. Começando aí agora, a chegar em playoff. Timberwolves, fazer alguma coisa. 28º, só 14 vitórias nos playoffs. Timberwolves nessa ficou de 2004 década até inteira. 2022, 23, 20, sei lá. Foi pros playoffs 7 vezes. O Timberwolves, foi os últimos 3 foi, e foi uma vez com o Thibodeau. E O resto foi todos com o Kevin Garnett, que É. ficou 20 anos sem ir. É isso. Chegou aí em 2017. 2017 era o time do Jimmy Butler, inclusive. Lembra? Time bom aquele. Sim. De nome, né? Na prática não deu muito certo. Ricky Rubio. Ricky armava esse Rubio. time. Ricky Rubio. Bom time. Milwaukee Bucks. Irregular também, né? Milwaukee Bucks nos últimos 25 anos foi pros playoffs 16 vezes. Então eles tinham um time legal quando eles tinham o Ray Allen, o Sam Cassell, Glenn Robinson. Me surpreende assim. Então eles tinham um time legal ali. Aí o Bucks com o Giannis meio que carregou eles pra... O problema é que o Bucks é isso, né? Não dá o próximo passo, assim, tipo... Por mais que seja um time que tem essa consistência de chegar, só foi pra uma final de conferência. 2. Um título. Chegou aí contra o Kawhi também, né? Eu coloquei eles em competitivo. Cara, tá mais perto do irregular do que do competitivo, só que seria incongruente a gente botar o Bucks atrás do Thunder. né? Então o Thunder ganhou 67 jogos nos playoffs nesse século, o Bucks 64. Então é 11º, 12º. O Bucks Só que o Bucks tem mais tem anos. um título. O Bucks tem mais anos, mais tempo. E o Bucks tem um título. Então eu acho injusto nós colocar É o... injusto. Vamos Bota colocar o na Bucks frente do Thunder aí. no competitivo. Competitivo na frente do Thunder.
Miami Heat, elite. 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 Total. Né, Tem 3 demais. títulos, mas Pode só botar pra, o Celtics e o Lakers também, elite. Todos os... só para trazer todos os números do elite. Heat aqui, o Heat está em terceiro lugar com mais aparições. Foi 18 aparições nesses últimos 25 anos. Outro time que teve um abismo curto também entre o LeBron e o Jimmy Butler. Sim. Aí eles são em quarto em termos de mais vitórias nesse século, com 142 vitórias nos playoffs. Então, realmente, elite. Aí, para falar sobre o Celtics é o líder em vitórias, com 157, 6 a mais do que os Spurs. E eles estão em quarto em aparições, 17 aparições em playoffs nesses últimos 25 anos. Lakers. Lakers, nós temos 16 aparições nos últimos 25 anos. E em termos de vitórias, eles estão em terceiro com 149. Eles também têm... Pode pôr no elite também. Eles têm 5 títulos. Pois é, né? O título pesa muito a favor do Lakers. Por isso que o Lakers é meu forte candidato aos Spurs. Pacers... Pacers é Então, cara, se você ver irregular. os números aqui, mano, assim, o Pacers, eles estão em oitavo em vitórias É um time nos que chega, playoffs. mano, finais de conferência mesmo. Chegou 2 vezes com o Paul George e chegou 2 vezes agora com... Mas- em 12 O anos, Halliburton. 4 finais de Mas conferência. isso que eu tô falando, quando eles tinham esse foi pro final de conferência também, quando eles tinham o Jermaine O'Neal, o Reggie Miller, o Ron Artest, Jamal Tinsley, aquele... Final da NBA em time lá. 2000. Exato, então... A gente Competitivo. tá considerando 2000 competitivo, parte desse século, competitivo. gente. A gente não vai ser o chato que vai falar que começa em 2001. Competitivo. Não, competitivo. Ah, o Pacers? Ah, tá. Mano, eles estão em oitavo em vitórias. Só que peraí, a gente vai botar o Pacers atrás do Raptors, que tem título? São as inconsistências que a gente vai precisar arcar. O que pesa mais? Se o Pacers tivesse chego numa final em Olha, 2019 contra o Yannis novo, talvez o conseguisse avançar. Pacers, Ao invés de pegar o LeBron o hit do LeBron. o Pacers está em quinto em mais aparições desde 2000, com 17. Então, 17 dos últimos 25 anos eles estavam no playoffs. E eles estão em oitavo em vitórias. E se você olhar para o Raptors está 17º em vitórias. Não, eu concordo com E você. aparições só 13. Nesse caso, eu acho que o Pacers não pode... O título do Raptors não pode pesar mais do que o Eu coloco do o que Pacers em faz, competitivo. não. Também boto. Atrás do Thunder. Porque eles têm 2 finais de conferência esse ano e no ano passado. Com o Paul George, eles chegaram também. 2. Com 2, então 13, isso é 4. 14, quase ganhou E do com Heat. o Jermaine O'Neal, eles chegaram uma vez. Então é 5 finais de conferência. Isso. E um Warriors, competitivo. elite. Elite, obviamente. Mas eu posso te falar uma coisa? O Warriors não é tão elite quanto todos aqueles ali, não, mano. Eu vou falar... A não ser que você dê um peso pra dinastia Então, sabe- e, ok, dá esse peso. Se a gente for falar da consistência durante o século, não tem a mesma consistência de Spurs, Então. Heat e Celtics. O Warriors, eles estão com, nos últimos 25 anos, 11 aparições em playoffs. Então, o Thunder tem mais que eles, o Atlanta Hawks tem mais que eles, o Utah Jazz, o Brooklyn Nets, Phoenix Suns, o Rockets, Não, o é isso. o Blazers. É isso. Todos mano. esses times têm mais aparições isso. em playoffs do que o Warriors. Pra mim, o Warriors tá atrás de todos aqueles ali. Aí, quando você vai para vitórias, eles estão em quinto lugar. Ah, vitórias é absurda. Então- A dinastia foi absurda. Em vitórias, eles Mas, só... na minha opinião, tem que estar atrás dos 4 ali. Sim. Em vitórias, eles só ficam atrás do Celtics, do Spurs, do Lakers e do Heat. Entendeu? Aí o pessoal vai ficar puto. A torcida do Warriors vai ficar puta com a gente, mas faz parte. Mas os 4 títulos pesam Claro, bastante. pesam muito, pesam muito. Só que o Lakers tem 5, o Celtics tem 2 em 6, 7 finais, o Heat tem 3, o Spurs tem 5. Depois nós podemos fazer a ordem de cada um. Então é difícil, beleza, o Warriors tem 3 títulos na dinastia, mas mais um agora em 2022. Só que o Lakers tem 5, porra. Ué, o bagulho é sobre o século, não é sobre a década. Aí nós vamos com Pistons. Detroit Pistons. Detroit Pistons é o time que menos foi para os playoffs. Irregular, mano, irregular, Só 6 vezes no playoffs nesses últimos 25 anos. E dentro disso, eles estão... Onde aqui em termos... Eles têm um título, né, de 2004, então realmente eles têm um título ali. É o título que vai colocar ele no irregular, porque senão, obviamente, ia ser o último ali do kkkkkkkkkkkk. É insano, porque eles são o último em aparições em playoffs, assim, empatado com 6. Charlotte Hornets, Wizards e Pistons. Empatado com 6 vezes, indo para os playoffs nos últimos 25 anos. Mas o Pistons, naqueles 6 anos que eles foram para os playoffs, principalmente no início do ano que eles ganharam o título, eles estão em 9º em vitórias.
Então, top 10 nesse século. Mas eu coloco ele irregular, perfeito. Irregular, pouca participação. Nuggets competitivo? Competitivo. Desde a época do Carmelo, né? Sempre um time competitivo, sim. Pode botar ele Nuggets competitivo. Dallas competitivo. Cavs competitivo. Sabe uma coisa legal do Dallas que eu sim, me surpreendeu olhando para a estatística? O San Antonio Spurs é o que mais foram para os playoffs nesse século. Em segundo lugar é o Mavericks com 18 vezes, empatado com o Heat. Então, nesses últimos 25 anos, o Mavericks... Outro time que teve abismo curto. Abismo muito curto, né? Sim, que foi basicamente do Dirk, anos Dirk, aí pro anos O Dirk Luka. chegou a jogar junto com o Nowitzki na última temporada, Sim, Luke? sim, eles jogaram. Não junto. Luka, com Luka. Os dois chegaram a jogar juntos na reta final. Na última Jogou, temporada, né? sim. Eles não chegaram aqui, não. Ah, sim. Então a Mas transição já começou com o Dirk se aposentando e o eles Luka ganharam o chegando. título. Eu coloco em competitivo. Eles Competitivo. estão em segundo lugar em aparições, ganharam um título. Competitivo. É, Cavs também, já pode botar no competitivo. Cavs um título. Um título, muitas finais de conferência. Acho que os dois estão ali. Agora tem que decidir qual é o mais elite. Cara, pra mim, a disputa tá entre Olha, Spurs e Lakers. Eu Você falou do Warriors, mas desculpa, eu acho que a dinastia não pesa tanto assim a ponto de ganhar do Spurs e do Lakers, mano. depois de ver as aparições, porque realmente, assim, só foi de verdade... Você tem que eliminar 2000 a 2012 ali do Warriors, que foi muito ruim. Pois é. A torcida tá Que, desconsiderando. antes do Steph Curry, o Warriors era basicamente pior que o Knicks. Era só muito pior. Só pra deixar eles estarem ali no KKK. Olha, se eu fosse, eu pessoalmente, você pode reagir e concordar ou discordar. Eu colocaria o Spurs em primeiro lugar. Concordo. Só porque eles estão em primeiro em aparições nos playoffs, 22 dos últimos 25. Eles estão segundo em vitórias totais e eles têm 4 títulos. Sim. Aí eu colocaria em segundo lugar o Lakers, porque o Lakers tem 5 títulos, mas eles não estão no... Tem 6. 6? Não. 2001. Ah, verdade, tem 6 títulos. Verdade, tem Ah, do LeBron. verdade! Tem a Tem do Copa LeBron. Tem Mickey! do LeBron. Copa Mickey, mas Copa Mickey, não sei. Cara, sabe o que é o pior? Sem sacanagem, eu realmente tinha esquecido de contar a Copa Mickey aqui na minha cabeça. Eu também, Eu tava falando 5 títulos. Mas o Lakers, em termos de aparições nos playoffs, eles muito, estão são atrás ainda do Blazers, do Pacers, do Celtics, do Heat, do Mavericks e do Spurs. É porque o Lakers, mano, entre o Big Three que deu errado e o LeBron, foi caos, né? O Lakers teve os piores anos da sua história na década passada. E até por isso, eu cheguei a considerar aqui na minha cabeça o Lakers atrás do Heat, cara. Sim. Admito Eu que eu até colocaria o Warriors, na frente do Lakers. eu colocaria o Warriors em frente do Heat. Discordo. Não? O Heat é mais consistente, mano, desde a década passada. Pô, de pensar que o Warriors, nos 12 primeiros anos da década, era um muito lixo, ruim. e o Miami Heat era um timaço que tava ganhando 2 títulos. Não, Pesa ganharam muito pra mim. Eles ganharam um. Não, 2006, 2012. 2006 com o Wade, 2012 com o LeBron, Sim. 2013 com o LeBron depois, Sim. mas em 2013 o Warriors já era bom. Aí já tinha ido pro Tá playoff falando e antes tudo mais. Entendeu? da ascensão do Warriors. Eu não sei, mano. Aí você pode até pensar, mas a dinastia Quem? do Warriors e tudo mais. Falando dos Spurs Eu e vou falar Lakers, por mim. A eu tô- dinastia do Heat me pega mais que a do Warriors. Porque foi quando eu comecei a ver Não é uma NBA. dinastia. Eu já expliquei pra você o que é uma dinastia. É 3 títulos em 5 anos. O Heat não conseguiu fazer isso. Pra mim é dinastia. Não. Dois times que tiveram a dinastia nesse século foi o Lakers As dinastias estão mudando. e o Warriors. As dinastias estão mudando. Dois títulos e a dinastia. Estavam chamando o Celtics de dinastia aí? Não, você que tava falando isso pra zoar. Eu não tava concordando com isso, não. Eu fico... Quem você acha entre o Lakers e o Spurs? Porque 6 títulos contra 4... Spurs. Você acha? Spurs não teve esse período horrível do Lakers, mano. Tipo, o Lakers ganha porque é o Lakers, né, mano? Sei lá, o Lakers vai se impor e sempre vai ganhar título. Eles têm um O Spurs three-peat, precisa ser muito aí tem competitivo um pra ganhar back-to-back, 4 aí tem uma títulos. Copa Mickey. O Spurs precisa ser muito competitivo. Mas, brincadeiras à parte, quis provocar a torcida do Warriors é o terceiro. Por mais que a dinastia o Heat... Dinastia não, mas... Por mais que o Heat tenha tido mais longevidade, o Warriors foi muito impactante. Teve temporada de 73 vitórias. Né? O Heat tem 30 vitórias a mais nos playoffs. Está em quarto e o Warriors em quinto. Mas o peso dessa geração do Warriors é muito forte. Aí vai ficar na frente do Heat.
Talvez se o LeBron tivesse ficado no Heat, É porque encerrasse a carreira no Heat... os 4 títulos contra 2 pesa. 3 títulos no Heat. O Heat... O 3 contra 4, é isso. Não, eu acho que o que pesa não é nem título contra título, mano. É Steph Curry, Durant, Klay Thompson, Draymond Green, dinastia, Big Four, dos melhores times da história, 73 vitórias. Vai botando isso na conta, pesa muito a favor do Warriors. Aqui dentro mesmo, pô. Aqui é o que eu vivo acontecer, pô. Sim. Tá de sacanagem. Nosso chat tá aqui, tá uma enquete aqui. A galera falou que Spurs ganhou com 51% dos o votos. Spurs, claro. Aí em segundo lugar você tem o Lakers, aí o Heat, não, aí o Warriors, aí o Heat. Eu acho que é isso. Basicamente foi a nossa, Eu acho que é isso, sim. nossa lista aqui. É Spurs, Lakers, Warriors e Heat brigando pela última, acho uma leve vantagem pro Warriors. E o Celtics vindo ali por último. Acho que é isso, top 5 atual é esse. Aí por baixo, cara, Foda-se. ali por baixo tanto faz, né? Ali por baixo é tudo nivelado. Então Galera, é isso. Comentem aí o que vocês acharam do nosso tier list.